Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mães com Propósito. E você que acabou de chegar aqui, nós temos vários episódios aqui, como realmente nós prepararmos os nossos filhos a viverem o propósito de Deus, realmente a viver os princípios da palavra de Deus. Então, você pode assistir aqui, nós já falamos sobre a importância dos pais na criação dos filhos, filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos e a palavra de Deus. Então, eu te convido, participe aí assistindo e aprendendo com muitos pais excelentes que tiveram experiências tremendas na educação dos filhos. E eu estou aqui com uma convidada, uma amiga. É muito interessante essa pessoa que está aqui comigo hoje. Eu tenho certeza que nós teremos assim um bate-papo bem bacana, porque até mesmo os seus filhos, eles chegam em mim e falam: você parece muito a minha mãe, ou a minha mãe parece muito com você. Engraçado que nós somos muito parecidas também no nosso temperamento, no nosso jeito, a gente conversa bastante, e inclusive nós temos filhos homens, 2 filhos também. E ela até acabou de falar comigo que os nossos filhos também são muito, muito parecidos. Então eu estou aqui com a Sandra. Sandra, muito obrigada pelo convite, por você ter aceitado o nosso convite. Você é muito bem-vinda e eu tenho certeza que você tem muitas experiências para compartilhar. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. É um prazer enorme estar aqui. Nossa, como? Meu nome é Sandra, tenho 46 anos, tenho o Bruno de 26 anos, o Léo de 21 anos, sou casada com o Kleber. E é uma honra poder participar, poder estar mostrando e apresentando aqui tudo que nós aprendemos, né? Estamos aqui na igreja desde 2005 e para nós, cada dia mais a gente 2005? 2005. E assim, foi um tempo que cada dia a gente vai aprendendo mais, cada palavra, cada culto se emociona e a gente está aberto e está sensível a aprender cada dia mais. Que legal. Quantos anos mesmo tem os seus filhos? O Bruno? O Bruno, 26 e o Léo, 21. Tá. Ô Sandra, até você se converteu em 2005. Como foi essa jornada quando você chegou na igreja, a questão dos ensinamentos, como que você chegou na igreja como mãe, como era a educação até então? Porque praticamente você quase iniciou aí a adolescência aí do Bruno, sim, né? Sim. Então fala um pouquinho como foi essa jornada aí com Jesus dentro na questão dos ensinamentos com os seus filhos. Não foi fácil, porque assim, eu tive meus filhos muito nova, né? Eu fui mãe do Bruno com 20 anos, então Até isso somos parecidos. Então assim, muita dificuldade, porque a cada dia eles vêm com uma pergunta diferente, com algo diferente, e você tem que estar ali. Então assim, a igreja para nós foi muito bom, desde o discipulado, acompanhamento, célula. Nós nunca abrimos mãos de levar eles para a célula, né? E atravessávamos a cidade, morando em Americana, ia para a célula em Santa Bárbara, mas ali eles foram aprendendo, ali foi o começo, ali assim foi muito importante. E por muitas vezes ia tendo a célula das crianças ao lado, então automaticamente nós íamos aprendendo e eles também. Então isso assim acaba sendo muito importante. E aí foi entrando a parte da adolescência. Quando você tem 2 filhos, por exemplo, são diferentes de 4, 5 anos, o mais novo vai pulando muitas etapas, justamente, né? Igual o pastor Seite falou, o Dilma falou, ele vai acompanhando, né? É o que o vai fazendo. E não foi diferente. E aí o Bruno já com a pré-adolescência, já participando, ele sempre foi muito à frente da idade. Então ele já participando dos retiros, dos encontros, dos teens, das dormidas. E assim, nós nunca deixamos de investir. Eu lembro que o pastor Hugo sempre falou sobre isso, invista nos seus filhos. Então nós passamos por um momento muito difícil financeiro, muito difícil mesmo, porque assim, meu esposo trabalha em cargo público, então isso vai mudando muito a cada 4 anos, né? E eu lembro que na época era muito difícil, mas assim, a gente deixava de ter muita coisa, deixava de sair, ou deixava de muitas coisas para investir neles. Mãe, eu quero Bíblia tal. Nós comprávamos a Bíblia tal. Era a Bíblia em ação, Então assim, faríamos tudo de novo. Participar dos retiros e dos acampamentos e dormidas, total.
quando não trazia tudo para minha casa, porque eu sempre aprendi com vocês, que, por exemplo, assim, você tem que estar sempre de olho e sabendo, porque igual até mesmo o pastor Seite falou, nós temos que ser pais. Né? Então, qual é o trabalho dos pais? Ele está próximo e está observando com quem seus filhos andam, né? E quem me conhece sabe que eu amo festa, amo mesa, amo tudo isso. Então, por exemplo, eu não fazia diferente. Eles já chegaram a dormir na minha casa em 20. Gente, minha casa é pequena, mas dormia os 20. E aí eu preparava aquela mesa de café e eles passavam a noite jogando videogame. E assim, até hoje eu tenho um carinho grande por eles. Eles já estão casando e me convidam. Esses dias eu fui convidada para um que os meus filhos não foram, então foi muito legal. Mas por quê? Nós sempre investimos. Condições financeiras não tinha, mas Deus provia. Eu lembro que tinha final de semana que o Bruno falava assim, mãe, os meninos vão dormir em casa. Eu falava, Senhor, o que eu vou servir para esses meninos? Eu não tinha. Até, Sandra, você falando isso, o Jun sempre frequentando ali, maior amigão do Bruno, né? E uma das coisas, assim, muito interessante que um dia o Jun falou assim, mãe, eu vou dormir na casa do Bruno. Falei, você vai dormir com quem? Não, vai uns 15. Falei, a Sandra tá operada, gente. Sim. Foi aí até que eu mandei uma mensagem. Falei, Sandra, você tem certeza? Sim, porque assim, para mim, até eu falei que eu ia chorar muito, gente. Para mim foi muito... Eu não tive pai, meu pai faleceu, eu tinha 1 ano. Então, assim, eu fiz a diferença, eu quis fazer a diferença na minha casa. Eu quis fazer com os meus filhos algo diferente, eu quis ser presente, entendeu? Que eles tivessem essa lembrança e saber que os nossos filhos ficam com a gente por um tempo, mas que logo é o ciclo. Então, que aquilo dali, eles tivessem memórias, até hoje eles falam. Justamente. Eu era daquelas mães de fazer cabaninha na sala, de pegar a vassoura e pôr lá e fazer cabaninha, igual diz os meninos de hoje, né, já tudo enormes, eles falam, mãe, que saudade de comer viradão com você e assistindo um filme. Então, assim, pais, façam isso, porque assim, invistam nos seus filhos. Sabe, não tem a ver com valores, com algo caro, tem a ver com a sua presença, com o seu tempo de qualidade. O esforço, né? O esforço. Eu lembro que tinha épocas de escola, por exemplo, que não tínhamos condições de viajar. E eles eram pequenos e eu lembrava que eu passei por isso. E aí que eu falei, eles precisam ter histórias para contar depois das férias. E eu saía, falei, filhos, vamos tipo acampar ou sair para fazer trilha. Gente, a gente descia para casa do conto a pé. E eles voltavam todo felizes. Então, assim, são atitudes que eu percebo que temos que ter para trazer os filhos para perto, para trazer os filhos para perto de Deus, principalmente com as programações da igreja. Por quantas vezes as pessoas me falavam assim, eu não dou conta de fazer tudo isso que você faz. Eu falo assim, quando chegar a sua vez, você vai fazer. E hoje eu estou vendo elas fazerem, sabe? Eu buscava, meu esposo estava trabalhando, porque eu tinha que ficar ali, ele ia trabalhar. Então eu buscava de noite, eu levava... Gente, EBF, eu já vim com crianças, com o porta-mala cheio. Nossa, eu chamava os vizinhos, as crianças dos vizinhos, eu trazia tudo para a igreja e era uma festa. Eles vinham brincando, aí eu balançava o carro, eu falava para eles que era para acertar a carga. Eles têm memórias. E hoje, aonde eles estão? Dentro da igreja. Realmente, Sandra, é louvável, você é uma mãezona, né? Eu vejo realmente, hoje eu olho para o Bruno e para o Léo, nós vamos falar de onde eles estão hoje, sim, mas para nós entendermos. Isso aqui, o que está acontecendo hoje com o Bruno e o Léo é o fruto. São os frutos da sua perseverança, né? Do seu amor, da sua dedicação, não mediu esforços. Sim, quantas vezes, né? Eu conversava muitas vezes com você, muitas vezes sem condições financeiras, mas você nunca... se apegou a isso, tipo assim, eu não tenho, por isso vocês não podem. Não, mas você, muitas vezes, vendia, fazia, como chama aqueles doces? Cones, entendeu? Então, assim, eu presenciei a sua dedicação, o seu esforço. Então, o seu esforço. Então, é notório hoje, é visível o resultado, os frutos que você e o Kleber estão colhendo hoje pelos filhos maravilhosos, mas teve um processo. Muito. E uma das coisas que nós falamos muito, que quem não vive o processo
não vão experimentar o propósito, entendeu? Então, esse processo aí do seu esforço, da sua dedicação, foi assim notória, louvável e parabéns mesmo pela mãezona maravilhosa. Fala um pouquinho também, um pouquinho mais, né? Você já falou até a questão da adolescência deles. Então, sobre a adolescência, por exemplo, as dificuldades da adolescência, os questionamentos da adolescência, todas nós passamos por isso. E aí, o que muda? Como você lida, sabe? Primeiramente, está sempre pedindo orientação nas orações, Senhor, me dê sabedoria. Porque ali, cada dia é algo diferente, é desde uma dificuldade de escola. Né? Uma dificuldade mais, porque eu estou sendo perseguido nisso, porque por isso. Então, você vai sentar, você vai conversar com ele, você vai falar para ele que, por exemplo, quantas vezes eu até mesmo hoje eu conversei com o Bruno, eu falava assim, o ano que vem outra professora e você vai passando etapa. Mas essa professora não gosta de mim por isso, por aquilo. Será que a professora não gosta? Ou você... por exemplo, está achando que ela não gosta. Sabe, Sandra, você falando isso, uma coisa que eu acho legal em você, muito joia mesmo, você acredita sim nos seus filhos, mas sabendo que eles podem também errar. Sim. Entendeu? Sim. E tipo assim, quando eles... isso porque eu estou dizendo, porque eu já conversei bastante com você, até mesmo com o Bruno. O Bruno, uma vez, ele falou assim, olha, nossa, você faz igual a minha mãe. A gente traz o problema, a gente quer falar que a pessoa está se levantando contra nós e muitas vezes vem o questionamento, mas por que a pessoa está agindo assim com você? Exatamente. Então, isso aí eu acho muito legal da sua parte. Porque, igual mesmo o pastor Hugo fala, nós temos que proteger os nossos filhos até mesmo deles. Então, assim, não adianta você, eu vou lá, eu vou brigar com a professora, ou eu vou brigar com aquela pessoa. Será que é a pessoa? Será que é a professora? Ou você tem que chegar ali e falar para ele, igual o pastor Hugo comentou com o pastor Seixas, vai lá e resolve. Senão depois eu Porque às vezes os pais, eles querem ser super protetores. Pode ser, mas desde que sabendo que os filhos podem também estar errados. Sim, porque senão eles nunca vão andar por si. Porque vamos supor, se eu não aprender os meus filhos a se defenderem até mesmo deles mesmos, então que tipo de filho eu estou criando? Exatamente. Como ele vai agir no futuro? E entendeu? são diferentes um do outro, Justamente. né? E você tem que saber, olha, você cria os filhos iguais, estão ali juntos, Justamente. mas cada um é diferente. Totalmente. O Bruno e o Léo é muito diferente um do outro. Então, eu tenho uma linguagem com o Bruno e outra com o Léo. E isso muitas vezes dá conflito, muitas vezes dá ciúmes, e a gente tem que ficar policiando nisso, né? Em saber estar sensível ali a cada um. Mas assim, olha, eu sempre fui envolvendo eles em tudo. Nós estava sempre envolvendo. E célula em casa deles. Nossa, o Bruno... Fala um pouquinho da célula. Meu Deus, a célula deles sempre foi muito lindas. E os jovens... Gente, a célula do Bruno em casa, passou já várias meninas, faziam juntas, já chegou a dar mais de 30 jovens em casa. Gente, era... E o que mais marcam, até hoje eles me falam, que era o lanchinho que tinha depois da célula. Eu fazia pipoca. Isso é a vantagem de ter uma mãe cozinheira, gente, porque pensa numa mulher que cozinha. E eu tenho paixão por cozinha, né? E assim, eu gosto e eu falo que não tem a ver com uma receita tal, tem a ver com você abrir a geladeira e falar assim, eu vou fazer com que tem. Isso é amor, Sandra. É amor. Eu gosto muito. E eu lembro que, por exemplo, o que jovem gosta? Não adianta eu vou fazer algo para eles que eles não gostam. Então, eu fazia pipoca para eles estarem comendo durante a célula. E isso aí, interagia. E ele vinha, meninos de muito longe, gente. Eu moro aqui em Americana, essa célula trazia meninos de Santa Bárbara, meninos que muitas vezes a gente sabia que era envolvido com drogas, que muitas vezes tinha problemas na casa com os pais. Quantas vezes antes e nessa depois? época, qual era a idade do Bruno? 14, 15, 16, eles começaram muito jovens. E assim, e o Léo na célula do Bruno. E depois vinha correndo para a célula e eles sempre tiveram célula. Por quê? Porque ele sempre viu nós com células. Justamente. Filho vê, filho copia. E, por exemplo, nós antes de sermos líder de célula, a gente ia em Santa Bárbara, muito longe, na casa do Nedes e da Cássia, que sempre esteve presente com a gente, sempre foram muito presentes, até hoje em dia na nossa vida, são amigos muito queridos. E aí foi a mesma coisa, por exemplo,
nós temos líder de células, nós chegamos a ter 3 células. Então, Vocês eles viram... cuidaram, hein, Sandra? Sim, muito amor, Muito amor, até né? hoje. Até hoje. Sim. Não, no seu aniversário eu vi aquelas mulheres apaixonadas. Falei, gente, isso é o Sim. discipulado. Sim, e até o hoje. discipulado tem esse poder, né? As pessoas falam assim, eu não tenho tempo para fazer célula. Igual diz os meus filhos, você não viu minha mãe faz célula por telefone. É isso aí. Porque assim, elas me ligam até hoje, a gente não tem mais uma célula hoje, né? Mas elas me ligam, eu converso com elas sobre tudo. E assim, Você não amizade. tem a célula Presente em casa. Justamente, Isso. mas o discipulado Sim. é eterno, Sim, porque sim. eu vi aquelas meninas apaixonadas Sim. por você, né? E assim, eu falo que eu preciso de um espaço maior, porque eu amo comemorar meu aniversário e essas pessoas próximas. E o meu sonho, assim, o meu projeto é ter como fazer algo disso mensal, quinzenal, porque você trazer essas mulheres para perto e mostrar a presença de Deus. E automaticamente os meus filhos cresceram vendo isso. E hoje eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso porque hoje eles já têm os discípulos deles. Eu vejo o Bruno aqui, ele traz pessoas do trabalho dele e ele fica entre servir, que eles estão dando aula e acompanhando ali. Mas por quê? Porque ele sempre viu eu e o pai dele fazendo isso com os discípulos. Então, assim, é transbordar. E eles vai ser a mesma coisa com os filhos deles. Então eu faria tudo de novo. Eu acordaria madrugada, eu dormiria muito tarde e faria tudo de novo. Ai, Sandra, que legal, gente. Eu tenho certeza que vocês estão amando, né? Então você aí, olha, tem muitas dicas aí maravilhosas para realmente conduzir a vida dos seus filhos dentro de um princípio, né? Da palavra de Deus, dentro de um conhecimento tremendo, né? Sim. E os filhos vão reproduzir aquilo, igual você, realmente, sempre você é muito apaixonado por vidas. Sim. E eu vejo seus filhos, né, hoje, o que eles estão fazendo. Bom, vamos entrar um pouquinho na questão da profissão dos seus filhos. Fala um pouquinho aí deles, se quiser começar do Bruno aí, entendeu? Olha, eu acho que antes da profissão eu tenho que voltar ali um pouquinho, porque nós pais, nós temos os costumes de tipo assim, o filho nem nasceu, tá ali, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, eu tenho a profissão. Você desenha. Você começa a desenhar o futuro dos filhos. Total. E quando eles pensam em querer sair, você fala, quem decide sou eu. Não se engane. E os meus filhos estão sempre envolvidos em escola, em esporte, tudo. Quando chegou na época do Bruno, né, no colegial, todo aquele trabalho ali de colegial, entrando um pouco nessa época do colegial, que entrou na adolescência, gente, o diabo tá ali, toda hora na porta. Eu lembro que o Bruno no colegial, aí chega a época das formaturas, das viagens, e eu lembro que teve uma viagem assim, que era para Porto Seguro, que era 6 dias de viagem, 10 festas. Eu quase surtei. E aí chegou um rapaz, um menino da classe dele, falou assim, vamos lá, negão, que é lá que eu vou te ensinar a usar um baseado. E você ter liberdade com o filho, ele te conta. E, gente, que difícil. Mas assim, como ele cresceu com princípios e com tudo, meu filho não foi na viagem. E ele não quis. Por várias vezes, e também fomos negociando, não é que ele não quis, né? Fomos conversando, mostrando para ele a sabedoria ali. E também, por muitas vezes, convites de festas, né? Que é fora, porque ele estava acostumado com as festas da igreja, com tudo da igreja. E aí tinha algo de fora. E aí vai levando ele nunca ia. Teve um que ele foi. Ia ter uma festa da formatura, ia numa chácara e levamos. Gente, você não dormiu, não comeu, não foi bebeu? Durante o dia, porque se fosse à noite, acho que eu morreria. Mas mesmo assim, levamos meio-dia. Quando foi 1 e eu orando. E eu lembro assim, que ele já tinha ali seus 17, 18 anos. Coração muito apertado, meu Deus, porque eu já sabia de todas essas histórias, eu já ouvia muita coisa porque ele contava. Quando foi 1h30, meu filho ligou. Mãe, vem me buscar, porque aqui não é lugar para mim. Já tem meninas com coma alcoólico. E ali, nós fomos assim, com o coração alegre. Nós fizemos o correto. Tudo que nós plantamos, ali nós vimos a colheita. Porque ele se sentiu incomodado. Ele viu que aquele ali não era um mundo para ele. Então, aquilo ali, assim, e para ele foi um choque de realidade total. Então, muitas vezes, eles têm que viver isso. Você conduzindo com cuidado, com sabedoria e mostrar.
Sabedoria e oração, né? Muito, sempre caminhando junto. E eu sempre falei muito isso. Oração, orar e ação, orar e agir. Então não adianta também você ficar não e não mostrar. Sabe, por quantas vezes nós levamos eles no Descende, nós levamos no show do Thales, show do Jonas Vilar. Gente, eu mostrava para ele que Deus era alegria. Porque não adianta eu levar eles para a igreja e tudo não pode. E eles vê, tipo assim, mas por que lá fora eles têm festas, eles têm dormidas, eles têm... E nós não temos. Então, nós temos tudo isso dentro da igreja. Só que muitos pais não querem levar. Muitos pais, esse momento é o meu de eu assistir televisão. Esse momento, eu não vou acordar cedo para isso. E nós fizemos diferente. A gente levava, a gente envolvia. Eu estava no show da Oficina G3 pulando. Meu esposo no carro, mas eu lá. Então, isso foi muito bom. Quando chegou nessa época de CTD, tá ótimo. Ele foi na parte de trabalho, vai, né, terminando o colegial, prestar vestibular. Nossa, meu filho, né, ele já fazia edificações, você é engenheiro, ok. Ele chegou em mim e falou, mãe, eu quero ir para o CTD. Eu falei, o quê? Quero ir para o CTD. Como assim, Bruno? Mãe, eu quero tirar 1 ano. 1 ano? Mas você não vai lembrar, você não vai conseguir fazer a prova do vestibular depois. É só um detalhe, para quem não sabe, o CTD é uma escola de treinamento para missionários, onde eles vão ter um tempo, né, Sandra? Com Deus. Um tempo com Deus, um tempo de falar do amor de Deus para as pessoas. Exatamente. Era uma escola, né? Era uma escola, e assim, eu falava, você não precisa disso. Você ficou em todas as escolas da igreja, você aprendeu tudo. Imagina, Bruno, olha para você, todo mundo só te elogia. Isso eu como mãe, com todos os argumentos, né? Não adiantou nada. E aí, porque o que eu achava? Que quando ele fosse fazer o vestibular 1 ano depois, ele não ia ser bom, ele não ia conseguir. E para eu não esquecer depois, ele passou com 100% em várias faculdades. Mas, amém. E aí, assim, foi um momento difícil. Eu ficava até que eu orei. Até voltando aí um pouquinho, falando sobre o CTD, quantas vezes eu vi o Bruno, porque eles tinham, né, seriam ali um tempo de preparação, 6 meses, Sim. Depois tinha o prático. E a questão financeira, o prático era um valor gigantesco. Só que eu via o esforço, eu vi o esforço do Bruno. Não somente do Bruno, mas por trás de uma mãezona, fazendo os cones, vendendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque foi um tempo difícil, até financeiramente falando. Sim, Como muito. que você administrou esse tempo difícil aí? Olha, por isso que eu falo, investimento nos filhos. Aí eu orei e falei, Senhor, se for de mim, tira de mim. Né? Essa situação de não querer ir. E eu senti a confirmação de Deus que ele precisava. Aí, quando você se abre, está sensível e deixa Deus falar com você, Deus confirmou. E eu cheguei no meu filho e pedi perdão. E é isso, pedir perdão. Falei, filho, eu vejo a sua necessidade e eu estava errada. Eu vejo que se você está querendo ir, tá esse tempo com Deus, eu te apoio, eu te abençoo. Terminando o colegial, ele terminou o colegial, ia ser o pós quando ele iniciaria a faculdade. E eu e o pai dele abençoamos ele. Aí, gente, aí vem as mensalidades, porque tem um custo, né? Justamente. Mensal, e para manter ele, e depois as viagens, e aqui, na época acho que era 6, 8 meses a escola, alguma coisa assim, não era pouco, né? Era. E assim, acho que 6 meses. Isso, e meu esposo trabalha, mas tem todas a casa para manter e tudo, então vamos lá. E eu faço uns cones de chocolate e a igreja, na época, abriu para eu estar vendendo aqui. Então, eu fazia, ele levava para vender, ele vendia para os alunos, porque no CTD, nessa escola, tinha outros países, outros estados, tudo junto ali. Então, assim, até tem a Ravi, que ela é do Chile. Até hoje ela manda mensagem para mim, tia, que saudade dos seus chocolates, dos seus cones. Esses dias veio o pastor Ney aqui de São Paulo e eu trouxe cone para eles, os meninos de Salinas. Veio esses dias no congresso, na conferência, e eu fiz uma sacolinha, eu senti de trazer. Esse menino me abraçou e chorou tanto. E ele falou... porque é cones ungidos. Só pode. E aí ele falou assim, tia...
isso aqui fez toda a diferença para mim. E eu senti de trazer um cone, mas por quê? Marcou para eles ali naquela escola, marcou ali no CTD para eles o esforço que o Bruno fazia, porque através daquele dinheiro a gente pagava a escola, através daquele dinheiro nós guardávamos para o prático e todo final de culto. Ele foi para onde, o prático? Para o México. Vai passaporte e tudo, né? Mas todo final de culto nós estávamos ali no hall vendendo os cones, saía um pouquinho antes, mas também por quê? Porque a igreja também nos apoiou nisso, abrindo esse espaço para a gente estar fazendo isso. E eu vendia fora, eu vendia ali. Nossa, eu corria muito, 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 mas era um prazer tão grande. Mas por quê? Eu estava sensível ao Espírito Santo. Como você disse, faria tudo novamente. Tudo, tudo, tudo. E hoje, que eu vejo que eles já estão em outra fase, eu sinto falta disso. Eu sinto falta, né? Mas vamos lá. Aí foi pro CTD, voltou. Ah, gente, aí você fala, vai voltar, vai tudo se encaixar. Não, é mais um processo, né? E aí esse menino não arrumava trabalho, e os outros trabalhando, e muitas vezes vinham os questionamentos, e nós como os pais temos que estar ali exatamente para apoiar e levar a palavra. Filho, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus tem o melhor para você, porque senão todo aquele trabalho que ele teve lá na escola, tudo que ele aprendeu, o diabo ia ficar ali, né? Então nós estávamos lá. E tá, passou, aí já foi vestibular, passou na faculdade, iniciou. Hoje ele está num ótimo emprego, né? Uma multinacional, levando a palavra. Já subiu de cargos várias vezes e assim, eu vejo a necessidade para ele de quanto foi importante o tempo dele com Deus. Justamente, se você tivesse fechado... Não sei. Entendeu? Por isso a sabedoria, o discernimento, o amor, a oração... Exato. É algo que os pais precisam praticar. Eu poderia ter perdido meu filho. Nossa, justamente. Eu poderia ter perdido. Hoje então eu vejo que o seu sim... É a colheita daquilo que eles estão vivendo hoje. Que eles estão vivendo hoje. Porque assim, hoje ele já está aí num outro nível, num outro patamar, se preparando para casar. E assim, hoje a gente vê cada dia mais o quanto foi importante. E esses dias eu testemunhei para uma mãe. E essa mãe chegou, ai, minha filha está parando a faculdade para ir para Jocum, né? Para ir para a escola missionária. E eu falei para ela, Deus mandou a pessoa certa para você. E aí eu testemunhei para ela o que aconteceu e o que está acontecendo hoje. E eu percebi que ali eu fiz uma calmaria no coração daquela mãe. E assim, eu levei a palavra que ela precisava. Então, muitas vezes a gente não entende, mas além da nossa casa, a gente transborda em outras vidas, a gente abençoa outras vidas quando nós contamos. Então, muitas vezes as pessoas retêm aquilo ali, eu não vou. Então, você pode transbordar e contar os seus erros, né? E contar os seus acertos também, porque isso pode ajudar outras mães. Justamente. Com certeza. Então, foi o que foi acontecendo com a gente, né? Aí vem a profissão do Léo. Agora a gente se prepare. Não sei se todos aí já sabem, mas o Léo, ele é um jogador, ele é um goleiro. E como eu sempre falo, mãe de goleiro tem que ter 2 corações. Um para viver e um para torcer para o filho e aguentar. E o Léo foi tudo caminhando junto com o Bruno, todo o processo ali da adolescência, né? Porque o filho mais novo acompanha o filho mais velho. Mas quando chegou ali nos seus 9, 10 anos, eu creio que foi essa época, ele decidiu. Antes a gente sempre colocou em muito esporte, mas igual todos os pais colocam no esporte. Desde pequeno, muito bebezinho, o Léo sempre gostou de futebol. O Léo sempre assistiu mais futebol do que desenho. Né? E quando chegou nessa época, ele conheceu a escola de goleiro, a camisa 1, aqui de Americana. E ele falou, eu vou ser goleiro. Eu falei assim, como assim, meu filho? Porque ele sempre foi bom de escola, os meus 2 filhos sempre foi muito bom, mas o Léo, a gente sempre achou que ele seria médico. E a mãe sempre planejou ali, né? Meu filho vai ser médico, vai conseguir. Sei que não vai ser fácil. Esse é o sonho de uma mãe. Sim. E não do filho. Exato. Não, meu filho vai ser médico, ele é inteligente, vai ter muita dificuldade, mas vai ser médico. Quando ele falou que ia ser jogador, filho, como assim? É muito difícil, você não vai conseguir, mas o jogador tem que ter uma pessoa lá dentro para isso, tem que ser aquilo. Mas não é. Quando Deus tem um propósito ali, e outra, reconhecermos que os filhos não são nossos, que nós já vivemos o nosso, a nossa profissão,
agora é a vez deles. Justamente. Então ali a gente acompanha, a gente orienta, mas também tem que ver eles, né? Então começou. E ali era muito treino, era muito correria com eles, tudo, mas sempre. Qual foi a frase que nós sempre falamos para eles? Vai para o esporte, vai para o futebol, ok, mas o estudo vai caminhar junto. O dia que você cair nos seus estudos, não assistiu do futebol. Eu lembro que foi uma vez e não aconteceu. Mesma coisa com as coisas da igreja. Então, assim, ele ia para tudo, para viagem, tudo, mas ele sempre estava tudo da igreja. Ele estava nos acampamentos, ele estava nas dormidas, ele estava na célula, em tudo. E com muito amor, né, Muito Sandra? amor, muito envolvido. Muito mesmo. Aí, quando chegou, foi acompanhando, foi indo. Quando chegou aos 13 anos, que foi algo assim que nós somos muito questionados, muitos pais, muitas pessoas, como assim? Chegou o Red Bull. Só essa potência. E chegou e falou assim, olha, há muito tempo a gente tem acompanhado o seu filho, à distância, né, nos campeonatos, e nós queremos alojar ele, que eles venham morar aqui. Como assim, gente? Que idade ele tinha? 13 anos. Gente. E aí, nós conversamos, eu e meu esposo, e conversamos com ele, é isso que você quer? Porque nós sempre falamos com ele, porque ele teve muita dificuldade até aí, porque o Léo era gordinho, e até chegar até aí, ele passou muita dificuldade. Esse menino sofreu muito, em outros lugares, que ia passando, porque ninguém dava nada para ele. E agora, uma potência dessa reconheceu ele. E aí, você quer? Sim, porque nós vamos com você até quando você quiser. O dia que você falar, nós não queremos, nós nunca forçamos. Nós nunca fomos aqueles pais que falamos assim, você tem que ser um jogador, você tem que fazer isso, você tem que ser um engenheiro. Não, né? E aí ele foi, né? Gente, não foi fácil. Como foi difícil. Porque eu lembro que uma noite ele me ligou, porque assim, você não pode ficar ali em cima, né? Eles vão morar lá. E ele me ligou e falou assim, mãe, eu tô com muita febre. Como assim, filho? Ah, Jesus, a mãezona. Você usou o termômetro? Sim, eu tô com 39,5. Filho, você usa o paracetamol, daí 4 horas, se não passar, uso de pirona. Gente, o menino tomou o paracetamol e dormiu a noite toda. E eu fiquei como a noite toda? Você não falou, Cleber, me leva. Ele estava onde? Lá no Red Bull, alojado, morando lá. Onde fica? A base é em Jarinu, fica próximo de Jundiaí. Hoje eles estão construindo outro centro, né? E então tá outro lugar. Mas era o quê? 1h30, 2 horas daqui. Mas nós não podíamos ir lá. Por quê? Nesse meio do futebol também, você tem que deixar eles caminhar, porque senão é os filhos de papai. Ah lá, o filho da mamãe. Mas você acompanhou? Sim. Por exemplo, antes dele ir, eu viajava. Por quê? Porque a gente, como pais, a gente tem que estar sempre atento. Sim. Então, quando ele morava aqui ainda, tinha campeonatos em janeiro e em junho. São campeonatos deles ficarem 15 dias viajando. E eu ia junto. Como que eu ia? Eu me oferecia para o clube para eu cozinhar. Uau. Então, eu cozinhava para 110 pessoas. Isso é uma sabedoria, Sandra. Porque a estratégia de você ver aonde o seu filho está entrando. Com quem porque tá. Para muitos pais, é isso que você quer, joga o filho lá e não se preocupa o que vai acontecer. Exatamente. Não, e ele levava os cones para vender lá também. Os cones. Eu tô achando que esses cones são ungidos. Olha, hein? mais ou menos por aí. E aí o que acontece? Nessas viagens, os treinadores já avisavam que a gente não podia estar próximo dele. Por muitas vezes ele não entrava para jogar, ou não ganhava, ou isso e aquilo, eu não podia abraçar ele. Eu tinha que ficar muito de longe, porque eu não ia como a mãe do Léo, eu ia como a cozinheira do clube. Então eu tinha que ter uma sabedoria. Lindo, e eu fiz isso por vários anos, por várias vezes. Essa oportunidade que muito, é uma oportunidade de Deus abrir essa porta para você estar ali, não somente como uma mãe, mas como uma intercessora. Exatamente. E até mesmo vendo para onde o seu filho está indo, né? Exatamente. E sem dizer que eu tinha a oportunidade de mostrar, transbordar a palavra de Deus naquele lugar. Tudo que eu aprendi aqui na igreja, tudo que eu recebia
nos encontros de mulheres, nas ministrações na célula, eu levava, porque eu estava com 5, 6 mães e mais 90 crianças. E aí as mães, a gente dormia junto à noite ali no chão, no alojamento, e elas sempre falavam que via Deus em mim. Porque eu não era aquelas mães que estavam xingando lá na grade. Eu era aquelas mães, então, eu não assisto o jogo do meu filho. Eu não consigo. Não dá. Eu não xingo, eu não grito, então eu começo a passar mal. Então elas sabiam que a hora que apitava, eu saía orando. Todas elas sabem disso até hoje. As mães me encontram e elas sabem disso. E até hoje eu faço isso. Até hoje eu não assisto os jogos do Léo. Que é algo que ele fala, mãe, meu sonho ainda é você entrando num campo, assistir um jogo meu. Mas eu falo, filho, é muito mais importante o que eu faço hoje, porque eu fico orando. E eu tenho um combinado com meu esposo, eu desligo o telefone e eu ligo 2 horas depois e eu só atendo meu marido. Então eu faço questão que ele está nos jogos e aí ele me liga e ele fala, foi assim, por quê? O mundo está aí e eles cobram muito. 3% dos jogadores são os famosos, o Neymar, o Cristiano Ronaldo e daí por diante. Mas 97% passa por muita cobrança. E meu filho é um deles. Então, eu como mãe, eu prefiro ficar intercedendo, ficar orando. E ali eu converso com Deus. E eu falo, Senhor, o Senhor conhece meu filho, o Senhor conhece o que ele faz dentro do clube, o que ele leva a palavra de Deus. E que a sua palavra seja honrada através da vida dele ali. Que quando ele entrar em campo, que as pessoas vejam o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E eu faço isso até hoje. Então, nessas viagens, as mães me viam fazendo isso. Quanta cidade! Gente, eu não podia ouvir o apito do juiz. Então, eu saía andando pela cidade, orando, né? E isso aí foi muito importante. E ele fala disso até hoje, né? E ele foi, então, ficar alojado, né? O que ele fez lá nesse local? Gente, quem não conhece o mundo do futebol, essa idade, eles são crianças. Ele tem 13, 14 anos, com mundos diferentes, criações diferentes, religiões diferentes e muitas vezes crianças que não teve base, né? Além de uma base cristã, uma base de amor, um pai, família, né? Muitos com famílias, pai presos, irmãos, muitas dificuldades. E o que aconteceu? Tudo que nós plantamos na vida do Léo, tudo que ele recebeu na igreja, tudo que ele recebeu sobre família, tudo ele transbordou naquele lugar. Uau. Ele tinha célula dentro dos quartos. Gente, nós estamos falando em 13, 14 anos. E o dia que ele me contou que eles abriam uma célula deles com 15 minutos de oração, gente, eles ficavam dentro de um quarto, 15, 20 meninos, orando 15 minutos antes de iniciar a célula. Então, assim, isso é maravilhoso. Então, isso a gente fala assim, amém, eu fiz certo. Amém, nós Fundamentou fizemos. Ele. Sim, sim. E aí, ele me ligava, mãe, pai, hoje eu vou dar a palavra da célula, esteja orando. E aí terminava a célula, mãe, foi uma benção. Os meninos vão na igreja comigo no final de semana. Sim. Por muitas vezes, quando eles não tinham aula, quando eles já estavam no colegial lá, que eles já estavam estudando à noite, eles iam para a igreja durante a semana, na própria cidade. E era muito bonito, porque eles saíam do clube à noite, a gente assinava, eles iam de ônibus até a igreja. Nós estamos falando em 16 anos, gente. Sim. Enquanto muitos do clube iam para as baladas de São Paulo, para uma rua famosa lá, que eu nem sei o nome, eles iam para a igreja. Sim. E muitos falavam assim, eles chamam ele de varão, até hoje. E aí, varão, como que você faz que seu dinheiro multiplica? Porque eu lembro que na época eles ganhavam R$400, né? Varão, no final do mês você tem dinheiro, nós não tem na outra semana. Ah, varão, preciso ter esse Deus que você tem aí. Uau. Sabe? E assim, e ele foi transbordando. E com isso, foi ele tendo a base para poder enfrentar tudo do futebol. Porque o que acontece? Hoje ele já é um profissional, né? Mas ele está com quantos anos hoje? Hoje ele está com 21. 21. E, por exemplo, o que nós fazíamos? Nós adiamos muita coisa da nossa casa. Desde terminar uma reforma, de fazer um acabamento. Você sempre comentou isso. Sim.
Para quê? Para todo final de semana nós buscarmos ele. Porque tinha combustível, tinha pedágio, tinha tudo. É como se você estivesse dando um pause nos seus sonhos. Sim. Para poder ajudar eles a Sim. realizar os sonhos Sim. de Deus na vida deles. Exatamente. Por exemplo, ela falou sobre a mesa. Eu tenho uma página de mesa hoje. Eu sempre fui apaixonada por mesa. Mas hoje eu tenho essas condições de ter uma louça diferente, algo diferente. Porque lá atrás eu deixei o meu sonho para poder estar com o sonho deles e para poder ter princípios de Deus na vida deles, ter princípios de família. Então, todo sábado, pós-treino, nós buscávamos. Vinha correndo, meu esposo vinha correndo para trazer ele. Ele chegava ao tempo da célula, porque a célula era do Bruno e era em casa. Ele chegava do treino correndo, aí tinha a célula, eles pegavam o ônibus, ou nós enchíamos o carro até o porta-mala e trazia para o culto de jovens, e trazia para o reverso. E daqui ele saía com os jovens. Então, enquanto muitos iam para a avenida tal em São Paulo, para as baladas tal, ele estava aqui no reverso e ele estava aqui depois para as comunhão e tudo que os jovens da igreja tinham. E no domingo de manhã na EBD, e depois no culto, e depois na segunda-feira à madrugada, o que meu esposo fazia? Ia trabalhar. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o carro. Eu aprendi a dirigir na pista por eles, por ele principalmente. Eu pegava o carro, eu enchia dos meninos próximos daqui, que também moravam lá, e levava. E eu ia para levar na escola para estar lá. Isso foi quanto tempo, Sandra, você fazendo essa vida? Olha, dos 13 anos aos 16... Aos 16, mas a mais, até ele dirigir, até os 18. Até os 18. E aí, tudo, nós ficamos todo esse tempo investindo em viagem, porque, por exemplo, o Red Bull é uma potência muito grande, que não sei se todos sabem, mas o Red Bull é o Bragantino, né? Então, é um time muito grande, um time que está aí cada dia conquistando mais. Então, ele está completando 8 anos de Bragantino agora. Se ele não fosse bom, ele não estaria lá. Porque sabemos que todo ano, todo dia, chega pessoas diferentes, chega um jogador diferente. Todo dia você tem que mostrar que você é bom. E também o quê? O propósito de Deus. Justamente. Porque Deus tem um propósito dele estar ali. E ele não abandonou os propósitos de Deus. Ele não abandonou e essa mãezona como você suportou todo esse processo. Sim. Porque quem não suporta processo não viverá o propósito. Então, esse propósito lindo que o Léo está vivendo teve um preço altíssimo. Muito, muito. É onde os pais não querem pagar. Exato. Quem não paga... Não colhe, não vive, não tem o resultado. Exatamente. E assim, qual é o resultado que nós tivemos assim que ele fez 18 anos, né? Logo assim, antes ele se profissionalizou, ele tirou a habilitação, ele se mantém. E sabe o que ele faz hoje, todo final de semana? Ele vem para casa. Gente. Tudo que nós plantamos, hoje ele vem, hoje ele se mantém, ele não pensa duas vezes, ele treina no sábado, hoje ele está no Ituano, né? Ele está emprestado no Ituano. E ele vem, ele termina o treino, ele vem para casa, ele vem para o culto, ele sai. Eu acho ele maravilhoso, porque eu sempre vejo ele, quando eu falo, Hugo, olha, o Léo chegou, o Léo tá aí. Sim. E quantas vezes eu vi, o culto já estava pela metade, ele chegando. Sim, sim. Para ele nunca foi problema isso. Eu lembro que esse dia teve um jogo muito importante na conferência, e eu trabalhando aqui na conferência, e aí ele mandou mensagem, mãe, tá terminando, né? Era tarde o jogo. E eu falei assim, falta uns 40 minutos, mas eu sei que vai ter um ato profético maravilhoso, que vai ter algo muito bom no final. Gente, ele chegou aqui, era 9 horas. Gente, voou. E ele voou. E nós assim, né? Eu e meu esposo somos meio que os pilotos de fuga nessas áreas. E assim, ele veio e participou e com um sorriso, ele, mãe, que bom, muito obrigada por você ter feito isso. Olha que palavra, olha que Deus... E assim, é muito bom. E o que acontece? Na nossa igreja agora tem os 2 cultos. Ele vem no primeiro culto e vai embora, porque ele tem treino no outro dia. Então, todo dia, todo domingo, ele está no culto e depois ele vai, pós-culto, embora para poder trabalhar no outro dia de manhã. Ele dirige 1 hora, 1h30, todo domingo, pós-culto. Então, isso nós vemos que é colheita. Sabe? E o mais importante, por exemplo... A leitura da palavra. Além dele ler a palavra, ele estuda. Isso ele faz todo dia antes do treino. E é muito lindo isso, porque assim, esses dias ele participou de um podcast
do pessoal do esporte, dos cristãos. Nossa, foi a coisa mais linda. Eu repostei várias vezes. A mãezona. A mãezona. Mas porque você vê ele ali falando, eu chorei muito. Porque nós vimos... Falou, Senhor, valeu. Valeu a pena. E nós faríamos tudo outra vez. Tudo. Porque assim, é a mesma coisa quando eu vejo o Bruno trazendo o pessoal do trabalho dele, trazendo o vizinho. A gente olha e fala, obrigado, Senhor, valeu a pena. Cada choro, cada oração da madrugada, cada incentivo, cada abrir mão de muita coisa. Porque assim, é isso, sabe? Agora, eu lembro que esses dias eu fui convidada, né, pelas mães, as mulheres da mesa, as coisas de fazer uma viagem o ano que vem para Gramado e um evento grande. E eu falei assim, isso eu ia ter que começar a preparar algo agora. E eu falei assim, esse ano é o tempo dos meus filhos. Justamente. Porque eu falei, esse tempo agora, o Bruno tá para casar, o Léo também a qualquer momento, depende aí do clube. E então, a gente tem que ver, eu não preciso disputar com eles, eu não preciso, é o tempo deles, eu tenho todo o meu tempo. Então, a gente tem que estar sempre sensível ao Espírito Santo. Por isso que é aquilo que eu vejo, né, que você renunciou os seus sonhos, né, desde o início, para ajudar eles a realizarem os sonhos de Deus para a vida deles. Exato. Entendeu? E aí veio o seu tempo de você sonhar. Sim. E foi quando você reformou a sua casa linda, maravilhosa, os móveis lindos, os utensílios maravilhosos que eu fico babando, entendeu? E agora, novamente, você vai dar uma pausa nos teus sonhos. Exatamente. Para eles viverem os sonhos. Para viver o deles. Porque que lindo. É assim, não é que eu vou perder eles, mas eu vou deixar de ser a família para eles terem a família deles. Que nós vamos entrar daqui a pouco. Eu vou ser a mãe, eu sempre vou ser a mãe, né? Justamente. Mas eles vão seguir o deles. Então, por que eu vou tirar esse momento de deixar de poder abençoar eles agora, de estar ali, se eu posso fazer isso depois? Justamente. Isso eu faço com muito prazer, porque eu não tive isso, né? Igual eu já comentei, eu perdi meu pai com 1 ano. E assim, eu sempre falo, minha mãe, do jeito dela, tudo, ela não pode ser muito presente, não foi muito presente. Eu sempre senti muita falta. Mas, de família, né? De família. E o Kleber também teve esses problemas, a mãe dele faleceu muito cedo, ele teve que estar presente na vida dos irmãos dele, até mesmo hoje nós cuidamos do irmão dele, que tem deficiência auditiva e mental. Eu também abri mão do meu trabalho, eu trabalhava, eu tinha uma boa renda. E acho que quase 10 anos eu falei sim para o meu esposo para ajudar a cuidar do meu cunhado. Então, muitas vezes as pessoas, eu atuo aqui na área da igreja desde 2006, no acolhimento. E eu tô sempre com amor e sorriso. E um chocolate quente, gente. Mas eu falo, as pessoas não têm noção do que a gente vive ali por trás, né? E assim, quando eu venho, eu falo, eu tenho que transbordar o amor de Deus, porque as pessoas estão vindo, elas precisam do seu sorriso. E é igual, por muitas vezes o pastor Seite ali já comentou, nossos líderes falando que nós somos a porta, né? E as pessoas precisam ali já receber. Então ali eu já estou sempre ali, sabe? Com aquele sorriso, tentando, transbordando o amor de Deus. Você transborda, Sandra, é notório isso aí na sua vida. E eu amo esse isso. Amor. E por muitas vezes passamos semanas difíceis, porque essas dificuldades do meu cunhado é difícil. E eu falei sim para o meu esposo e falaria sim de novo. Então a gente vive a cada dia lá nessas situações. Então quando chegou a vez dos nossos filhos, quando nós casamos, a gente já falou assim, ó, vamos fazer diferente. Tudo que nós não recebemos e sentimos falta, nós vamos fazer diferente na vida dos nossos filhos. Porque por muitas vezes eu ouço mães falando assim, eu não dou amor para os meus filhos, porque eu não recebi amor. Eu fiz o contrário. Nós fizemos o contrário. Justamente. Tenho muitas falhas ainda. O amor de Deus é derramado nos nossos corações, né? Então nós podemos reproduzir isso. Com certeza. Né? De uma forma poderosa. Eu percebo que muitas falhas. Hoje eu vejo quanto eu errei. Mas poderia ter sido melhor. Mas já fiz diferente da minha mãe. E eu falo para os meus filhos, faça diferente no que vocês perceberam o erro em nós. Façam isso diferente para os seus filhos, sabe? E sempre levando nos princípios de Deus, sempre levando família. Família é a base,
né? Tempo de qualidade, igual o pastor falou, é muito importante. Aproximar dos pais, eu sempre fiz isso. E também, Sandra, uma coisa aqui, né? Quando, por exemplo, você até compartilhou, quando o Léo falou, escolher de ser um jogador, entendeu? Você não ficou ali focando o problema, né? Sim. Nossa, e agora, o que vai ser do meu filho? Você buscou soluções para aquela aparentemente dificuldade, né? Então, é isso que os pais, eles ficam ali, focando, e agora, e agora, e agora? Sabe, peraí, gente, vamos olhar para frente, vamos olhar para Jesus, porque dele virá a solução, as respostas, as direções que você precisa tomar, né? Sim, exatamente. Por exemplo, por que eu não abri mão da escola ali? Porque poderia não dar certo. Meu filho chegou, mas quantos não chegam até lá? Justamente. Então, se ele caminha ali junto com os princípios da família, com os princípios de Deus, com os princípios que estão... Então, o que acontece? Ele tem o amparo. Não deu certo, ele não vai entrar em depressão. Não deu certo, ele não vai ficar mal. Porque as lutas vêm. Não é fácil, não são flores. É uma luta de cada dia. Nossa, mãe, hoje passei por isso. Não é porque ele estava lá, que estava tendo célula, isso e aquilo, que ele não tinha lutas. Ao contrário. Então, mas aí que tá a beleza, Sandra. Porque você não preparou somente os seus filhos para o sucesso. Sim, nós temos que orar e declarar que os nossos filhos em tudo terão sucesso. Mas nós também precisamos ser sábias, né? Os pais precisam ser sábios no sentido de preparar os filhos também para passar por algumas derrotas. Eles fazem até piadinha comigo. Por muitas vezes, né? Eu lembro que o Léo faz uma piadinha assim, que ele fala assim, eu chego e falo, mãe, tô com uma dor na perna. Nossa, filho, glória a Deus que é só uma dor. Pior é aquela pessoa que não tem a perna. O Bruno muitas vezes fala assim, mãe, quantas vezes eu chego assim, nossa, mãe, tô cansado, o trabalho foi difícil. Nossa, filho, eu sei, descansa, vai passar. O pior é que você não tivesse o trabalho. Glória a Deus. Justamente. Eles falam assim, nossa, esse otimismo da minha mãe tem hora até que é ruim. Não, eu até... tinha uma frase, os meninos falavam assim, né? Quando a gente falava, não, você não vai, você não pode, tal. Esse lugar não. Mãe, você não acredita em mim? Era sempre, os dois sempre falavam isso. E uma das coisas que nós falávamos constantemente, sim, nós acreditamos muito em vocês, porém não no diabo. Exato. E nós aprendemos isso com vocês por várias vezes, nós falamos isso para vocês. Mãe, mas não vai dar nada, não vai ter nada, não tem problema. Você não confia em mim? Confio em você. Mas não confio. E com toda a mansidão, confio muito em você, mas não confio no diabo. Então, isso é muito importante. Então, assim, em todas as áreas foi o que nós passamos. E hoje a gente está colhendo tudo isso. A decisão de fazer diferente. Mas como? Não liberando tudo, passando a mão em tudo. Não. É tipo assim, corrigindo quando tem que corrigir, conversando. Eu nunca fui uma mãe de ficar batendo em filho. Mas eu fui uma mãe de fazer o filho chorar muito. Justamente. Eu fui uma mãe de conversar e falar para ele, você quer isso? Mas você vai passar por isso, por isso e por isso. Eu não faria. Eles até hoje falam, eu não faria. Lá vem minha mãe. E eles falam assim, que por várias vezes, a amizade dos meninos, né, do Bruno com o Jun, tudo. E eles sempre na casa da pastora, ou o Jun na nossa casa, e ele sempre fala, mãe, até os S's. Vocês falam igual, até os S's vocês colocam. Mas por quê? A convivência, o conviver, o andar junto, estar... E assim, nós viemos para a igreja em 2005. E aqui ficamos. E eles sempre viram isso em nós. Não aquela inconstância, porque muitas vezes os pais ficam assim, críticos. É na mesa, na frente dos filhos. E aí, os filhos não vão firmar. Os filhos eles vão ser críticos também. Então, muitas vezes, não é que não há, muitas vezes eles são críticos pela idade, mas cabe nós, que somos mais vividos, que estamos mais ali fundados. Justamente. É aquilo que nós falamos, Sandra. Os pais têm que ter essa sabedoria, porque você e o Kleber nunca iriam se desviar, não vão se desviar. Sim. Mas, e os filhos? Os filhos. Então, nós temos que ter essa sabedoria, o cuidado mesmo com a nossa boca, com as nossas atitudes, entendeu? Porque os nossos filhos estão aí o diabo está com as suas garras, assim, pronto mesmo para poder atacar a vida dos nossos filhos. Porque eles estão aqui, e é eles que o diabo quer.
porque não é verdade tudo que você ensinou. Então, o que nós fazíamos diferente? Nunca fomos de ficar procurando igrejas, procurando, por exemplo, assim, nós focamos em Deus. É lógico. Sempre, e está cada dia querendo aprender. A dúvida, vamos estudar, vamos ler a palavra junto. Isso aí é uma coisa assim que eu tenho orado muito. Por quê? Às vezes os pais, por passar por algumas dificuldades dentro da igreja, qual lugar que a pessoa... Onde tem gente... dificuldades, tem problemas. Exato. Não é verdade? E às vezes eu fico assim muito apreensiva quando os pais os filhos foram criados ali, cresceram ali, e de repente os pais passam por algumas dificuldades, falam, não, nosso tempo aqui, mas por quê? Está pensando na sua dor, na sua ferida, esquece que os filhos criaram raízes, amizades, entendeu? Para começar tudo novamente em outro. Então eu sempre pergunto para os pais, realmente é a direção de Deus, de você, mesmo os pais, não é que eu faço isso com os pais que saem daqui, porque eu quero segurar os pais aqui, mas quando chegam famílias aqui, né? Até eu lembrei de um episódio que uma família chegou na igreja e os pais falaram, olha, nós estamos saindo de tal igreja, estamos vindo aqui, sentimos muito bem aqui, nós queremos frequentar aqui, nós só estamos com dificuldade com as nossas filhas, que não querem sair de lá. Sabe qual foi, Sandra, o nosso conselho, o conselho do Hugo para esta família? Fique lá. Exato. Era adolescentes, juniores, fiquem lá, suportem. Essa situação difícil que vocês estão passando, essa situação irá passar. Exato. Porém, se vocês forçarem suas filhas para estarem aqui, vocês vão ficar bem. Mas e as suas filhas? A sabedoria. Então, os pais não estão tendo, Sandra, essa sabedoria. Exato. Estão tipo assim, eu não estou bem aqui, vou para outro lugar, vou para outra igreja. Não fiquei bem lá, vou ficar... E os filhos, gente? E o fundamento? O fundamento. Exato. Sabe? Então, isso aí que você está falando, eu acho bem bacana mesmo. Volta no que nós falamos. Nós já temos aí uma bagagem, um tempo. Então, a gente está com fundamento ali. Só que você tem que sempre prestar atenção no seu filho. Exatamente por isso. Porque o fundamento dele, se você fica ali crítico, se você fica ali, cada hora você vai em algo, não tem direção, não tem sabedoria, os seus filhos vão ser o mesmo. Justamente. Mas meus filhos não querem ir ali, não querem ir lá, mas eles sempre viram vocês se integrando. Hoje os meus filhos servem. O Léo é mais difícil porque não dá os horários dele, mas o Léo mesmo. Não significa, Sandra, que você, o Kleber, ou os meninos não passaram por problemas. Muitos. Porque é aquilo que eu falei, onde tem de pessoas, tem gente, tem problemas. Sim. E aí o que acontece? Eles foram vendo que nós fomos, cada dia, resolvendo o que tinha que resolver, mas sempre focado em Deus. Sempre focado nos princípios. E fomos tirando. É isso aí. Bom, Sandra, eu vou trazer outro assunto aqui, também muito importante, né? Sobre a questão do namoro. Namoro e, provavelmente, casamentos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das suas noras, como foi. Uma primeira pergunta. Você que escolheu as noras? Não. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitos pais, principalmente mães, querem escolher a nora. Sendo que eu casei com alguém que eu escolhi, não foi minha mãe. E muitas vezes nós queremos escolher com quem os nossos filhos irão casar. Exato. Né? Então, por isso que eu até começo fazendo essa pergunta. Não foi você que escolheu, foram eles que, né? Então, eles escolheram alguém com quem eles vão constituir uma família. Exato. Então, a escolha deles. Então, baseado nas escolhas que os seus filhos fizeram, como foi o seu papel aí como, né, sogra, amiga, mãe e o relacionamento seu com as suas noras? Então, quando foi a escolha? O Bruno, eu creio que foi mais fácil, porque por estar aqui dentro da igreja, mais fácil assim, mais ou menos, porque eles ficam naquelas dúvidas, naquelas situações, mas meu amigo está namorando, só falava para ele, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, é no propósito, Deus vai preparar para você, né? E aí Deus preparou. A minha norinha é uma bênção, né? E ela também é daqui da igreja, a Bia. Linda, a Bia.
E assim, e o que eu sempre falei? Eu não tive sogra, mas, igual eu falei, a gente sempre teve células, e aí tinha as discípulas que a gente acompanhava, e a gente via muitos testemunhos de muitas dificuldades com sogras. E eu sempre falava para elas, eu aconselhava elas, eu falava assim, eu sou inteligente, eu não vou passar para isso, eu vou trazer para perto, porque senão você vai perder o filho. Justamente. Então, só que falar é uma coisa, quando chega a sua época... É aí que tá, é aí que tá. Mas eu já vim com essa mentalidade. O que eu falo, assim, por exemplo, para mães de adolescentes jovens? Quando chegar a sua hora, seja inteligente. Por mais que não vai ser tão fácil quanto você pensa, mas, por exemplo... o amor que o filho tem por você é diferente do que ele vai ter pela namorada, pela noiva, pela esposa. Então não adianta ficar disputando, né? Então, o que acontece? O que eu falo? Pra que eu vou ficar brigando por ele? Ai, você tem que gostar mais de mim do que dela ou tá mais comigo? Eu vou perder meu filho. Vai perder. Não somente você vai perder a sua nora, como exatamente. você vai perder. Porque às vezes a gente fala assim, vou perder minha nora, não tô nem aí, mas você acaba perdendo o seu filho. Exatamente. E se você for inteligente, se você for sensível, se você tiver sabedoria, você vai trazer para perto, principalmente mãe de meninos. Justamente. Porque automaticamente ela já fica mais com a mãe. Então, com a mãe, né, a mulher já fica mais com a mãe. Então, automaticamente, se a sua casa não dá prazer... eles não vão ficar na sua casa. Até você falando isso, né? Quando o Seiti casou, e a Ná é muito família. Ela não sai da casa dos pais dela. E aí, tipo assim, batia aquele ciúmes. Ai, por que ela vai lá, né? E não vem quase aqui. Aí, na hora, eu pensei, peraí, aonde eu ia mais? Na minha sogra? Ou na minha mãe? Ou na minha mãe? Aí foi quando eu entendi, falei, não. É automático. É automático, gente. Toda filha, ela tem essa tendência de ficar mais na casa dos pais. Foi onde ela cresceu. Exato. Mais do que na casa da sogra. E aí o momento... Então, quando eu olhei para minha vida como filha e como nora, eu falei, eu caí em si. Falei, peraí. Ela não está errada, porque eu fiz o mesmo. Exato. E aí é o que eu falo assim, hoje eu ainda não casaram ainda, mas eu já fico de olho nas experiências. É isso aí, a sabedoria começa aí. E eu já fico assim, observando e, por exemplo... Os dois, né? Os dois, namorando, sim, né? sim. E os dois já... O Bruno já casa agora, em dezembro, o Léo, né, eu falo, não tem uma data ainda, mas está próximo. Mas esse tempo, igual a pastora comentou, que, por exemplo, ela fica mais automático a mulher já ir mais para a mãe. E aí o tempo que ela vem para a casa da sogra, a sogra não tem a sabedoria e a inteligência. Então. E pegar esse tempo para ficar lá, ai, filhinho, sabe? Achando como já ainda fosse aquele bebezinho. Exatamente, coisa que nem fazia antes. Justamente. Exato. Gente, nós temos que ter essa consciência que os filhos cresceram, é um homem, não é mais um adolescente, não é mais uma criança. Exato. E principalmente tratando dessa forma, imagina a ira que você está causando no coração da sua nora. E é o que eu penso, por exemplo, elas vêm na minha casa, o Bruno, ele já é meu filho, o Léo já é meu filho, ele já me conhece, mas elas estão vindo, então é elas que eu tenho que agradar, é elas que eu tenho que trazer mais perto. E aí é o que eu faço. Eu tô sempre assim, trazendo ela para perto, preparo uma mesa para elas. E quando não, compro roupa para elas, levo elas. Coitada das minhas noras, até sofre muitas vezes. E vamos provar roupa, vocês querem isso? Tem isso, mas eu gosto que elas provem. Mas elas assim acabam amando, mas também eu vejo o limite. Eu vou até onde dá. E muitas vezes eu vejo que eu errei, eu reconheço que eu errei, aí eu fui tirando o pé. Eu percebo esses erros, porque se você está sensível, você percebe no olhar. Porque, não é, Sandra? Eu vejo o seguinte, eu tenho duas noras, uma diferente da outra. Exato. Entendeu? Você tem que ser muito, é isso que você falou, inteligente, nós temos que ser inteligentes. Sabe, sua nora não gosta de determinadas coisas, por que você ficar insistindo? Não é verdade? Exato. Procura, sabe, encontrar facilidades e não dificuldades. Sabe, preparando uma comida, né, sabe, uma atitude, sabe, ganhe o coração da sua nora.
Porque o coração do seu filho você já tem. É seu, ele é seu filho, ele cresceu com você, ele te ama. Mas esse processo de ganhar o coração da nora é com sabedoria e oração. E sabe, você procurar conhecer a linguagem de amor da sua nora, porque do filho conhece. Sim. Sabe, muitas vezes a gente quer bater na tecla, não, ó, eu vou fazer isso com meu filho, vou fazer isso com meu filho. O coração dele você já tem. Agora é o coração da nora que você precisa conquistar. Exato. E uma coisa que eu falo para eles falam assim: ai, mãe, mas você é minha mãe, você tem que ficar do meu lado. Eu falo: não, eu tenho que ficar do lado que é correto. Você já está aqui do meu lado. Isso, eu falo para ele: mas eu tenho que ficar do lado que é correto, porque eu conheço você. Então, por muitas vezes, quando eles, né, uma discussãozinha, alguma coisinha assim que eles não tá batendo, eu falo: Bruno, Léo, ó. Isso. Porque por muitas mães eu já vi que passa a mão na cabeça do filho. É isso aí. O filho tá errado, mas é meu filho, eu tenho que ficar do lado dele. Não é, você tem que ficar do lado do que é certo, justamente, do que é correto. Até, assim, eu dei muita liberdade, tanto para a Natália como para a Evelyn, sabe? Até mesmo de falar mal deles. Porque vai para uma sogra você chegar a falar mal do filho dela. Exato. Ela se arma toda. Exato. Ela vai virar uma galinha em cima de você, ali furiosa, uma leoa, né? Exatamente. Mas não, eu dei essa liberdade. E é interessante, muitos momentos, quando o Seite, ou de um mesmo no namoro, no noivado, ou agora no casamento, quando eles comentam que é pouco, porque os meninos falam pouco daquilo que está, principalmente dos problemas, das dificuldades. Eles não eles resolvem, eles procuram trazer mais os milagres, as bênçãos do que os problemas. Mas quando eu dei essa liberdade para elas, até mesmo de falar de alguns erros que eles estão cometendo hoje no casamento, isso eu dei liberdade até no namoro, entendeu? Então, quando eu ouço assim com muita sabedoria, depois eu vou até eles, falo, ó, muda nisso, faz aquilo, né? Ensinando eles a serem os melhores maridos do mundo. Porque muitas vezes a mãe ela fica esperando com que o filho, assim, mesmo depois de casado, ser o melhor filho do mundo. Ele não precisa provar mais nada que ele é o melhor filho do mundo. Exato. E você está entendendo? Mas eles agora precisam provar que eles são os melhores maridos, esposos do mundo. E a mãe tem essa responsabilidade de ensiná-los. Né? Eu vejo assim, ó, a noiva do Léo, né, a Ana, ela é assim, eu só agradeço a Deus pelas minhas noras. Ela é uma bênção, sabe? E as duas falam que eu sou a segunda mãe delas. Gente, isso foi tudo que eu sonhei. É uma conquista. Tudo. E ela fala pro Léo, eu vou pra aí, eu quero ficar com seus pais. Eu gosto de ficar com seus pais. Então, ela fala assim, mas você é minha noiva. Mas por quê? O tratar eles bem, o mostrar isso e ver, sabe? Então, assim, por mais que a gente vê ela menos, por morar longe, ela mora em Maringá, ela vem uma vez por mês para cá, mas trazer para perto e fazer essa diferença e mostrar para eles estão prontos. Hoje eu vejo que os meus filhos estão prontos para casar. Vão ter dificuldade? Vão, igual nós tivemos. Mas tudo que nós podemos orientar eles, fizemos e vamos estar lá. Justamente. O que eles precisarem, vamos estar. Até uma das coisas que você estava comentando comigo, no início ali, você estava dizendo como está sendo o relacionamento deles. Até no caso do Léo, nessa correria toda, ainda eles têm tempo para lerem a Bíblia? Sim, o Léo e a Ana, eles têm um propósito, isso foi desde o início do namoro, eles já estão juntos há mais de 3 anos, e eles leem a Bíblia junto, né? Hoje o celular ajuda muito, e depois eles discutem sobre o assunto, eles conversam sobre isso, e eles caminham junto, isso é muito bom. Que lindo. Sabe, ela está sempre envolvida com eles, e assim, o princípio cristão, e é isso, estar junto, isso faz muita diferença dentro da casa, e a gente percebe que hoje tem situações que ele conversa mais com ela do que com a gente, né? Porque ele já está ali, à porta de um casamento, então você já vê a cumplicidade, e nós como pais, a gente vê que os nossos filhos encontrou pessoas assim na vida deles, nos dá alívio. Mas até, né, Sandra, uma coisa assim que eu aconselho muito algumas mães, mas eu não fui muito com a cara dessa menina, não é o que eu esperava, entendeu? Gente, seja sábia, sabe? Ganhe o coração dela, porque se o filho, ele escolheu, ele está apaixonado, aquela mulher vai se tornar a melhor mulher do mundo, né? A companheira. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, ore para Deus mudar o teu coração em relação a isso. Comece a olhar para ela com o olhar de Jesus.
Não é verdade? Sim. E outra coisa, ninguém vem pronto. Exatamente o que eu estava esperando. Nós não viemos pronta, nós somos muito melhor e vamos melhorar mais. É. a mesma Quantas coisa. falhas nós cometemos? Entendeu? Hoje, a minha sogra, tipo assim, mas quantas falhas eu cometi como nora? Entendeu? Mas minha sogra sempre sabe, amorosa. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem o que falar. É assim Às vezes que eu quero você fica ser. procurando, você não encontra. Mas quantas mães estão perdendo o seu próprio filho por falta de sabedoria? Entendeu? Eu peço muito a Deus isso, sabedoria. Eu quero ser melhor a cada dia, eu quero aprender a cada dia. Eu quero que os meus filhos, o orgulho que eles têm de mim hoje, cada dia aumente, cada dia melhore. Erros eu vou ter, com certeza, mas eu quero ter muito mais acertos do que erros com eles, com meu esposo, porque eu sei que estão indo embora. Você tá aí, né? Você falou que o Bruno casa em Dezembro. dezembro, tá aí, hein? Tá aí. Gente, como que está sendo essa preparação? Nós estamos já encerrando, já passou do nosso tempo aqui, mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque para mim foi um desafio, né? Eu lembro quando o Seite casou primeiro, né? E quando a Ana me convidou para ir ver o vestido, né? Eu e a mãe dela. Eu falei, gente, e agora, né? Só que, tipo assim, eu aprendi muito com a minha mãe. Eu falo que a minha mãe foi a melhor sogra que eu conheci. Mulher sábia, sabe? Parecia que ela amava mais as noras do que os próprios filhos, mas era a sabedoria. E quando eu fui assim, falei, meu Deus, e agora? Se eu não gostar do vestido que ela escolheu? Né? Eu até comentei isso com o Hugo, falou assim, não é você que vai casar, não é você que vai vestir, não é? Exato. Então respeite o gosto. Eu falei, é verdade, né? Mas o vestido dela foi maravilhoso. Porém, quando chegou no John, aí o John, a Evelyn também me convidou, eu e a mãe dela, para ver o vestido. Aí o John falou assim, mãe, é o seguinte, né? A Evelyn vai te convidar, porém quem vai escolher o modelo é ela. Na hora, eu falei assim, o que ele está querendo me ensinar? Será que ele está pensando que eu vou chegar, né? Mas ali eu entendi, né? A preocupação. É muito importante isso, você ouvir o que seu filho tem para dizer, até vai te ajudar. Sim, sim. Embora que eu já sabia como eu deveria me portar ali diante de uma escolha dela, entendeu? Mas o John, ele foi muito sincero naquele momento. Mãe, a escolha é dela, ela está indo ali para você fazer parte deste momento, mas é o momento dela, é uma escolha dela. Porque às vezes, principalmente, por isso que eu estou falando da questão da preparação do casamento, gente, talvez o Bruno e a Bia vão colocar coisas que você não colocaria, mas é o casamento deles, não é o seu. Você já teve a sua oportunidade de escolher o seu casamento, o seu gosto, a sua forma, o seu jeito. Agora nós temos que respeitar. Os pais precisam respeitar o gosto, o tempo deles. deles. Para mim, assim, também. E principalmente entender que mãe de menina é diferente de mãe do menino. Nós estaremos falando daqui uns dias sobre meninas. Porque o que acontece? Automaticamente, quem decide mais sobre o casamento é a noiva. É a noiva. Então, ela conversa muito mais com a mãe. Graças a Deus, assim, eu estou tão próxima das minhas noras que elas falam muito comigo sobre isso, e então eu estou bem. Mas eu já vim me preparando psicologicamente, mas mesmo assim eu já passei por situações, porque, por exemplo, a Bia, minha nora, ela é mais discreta, né? Eu já teria um jardim total, ela já gosta menos, mais delicada. Então, assim, eu tenho que ver que, igual a pastora falou, é o casamento dela, não o meu. Justamente. Então, teve um dia que eu cheguei na Bia e falei assim, Bia, eu vou te falar várias opções, a sua mãe vai te falar várias opções, mas o que tem que prevalecer é a sua e a do Bruno. E nós temos que respeitar, gente. Porque se nós preparamos eles, estamos sabe, confiar. o casamento é algo tão sonhado, tão desejado, sabe? De repente, por uma opinião nossa, sabe, podemos atrapalhar até o início de uma família que será construída, entendeu? Exato. Eu tenho muitas frustrações no meu casamento e eu tenho que tomar cuidado para não passar isso para o casamento deles, né? Então, assim, eu falo muitos erros, com certeza a gente deve, se ela fosse falar, ela ia falar um monte que eu palpitei, mas eu achei lindo. Eu sempre achei que o momento do vestido de noiva, por exemplo, fosse dela e da mãe dela, e ela me quis.
Ela me chamou. Eu também. Eu não Eu fiquei esperava que a honrada. Natália, que foi a primeira, né? Eu ia fazer parte naquele momento. Eu também. Gente, eu fiquei, assim... Honrada. Honrada. Radiante. Eu não tinha uma filha, mas Eu eu achei vou. que ela ia esconder, principalmente da sogra. Sim, e não mostrei pro filho. Mais legal, não mostre. Aham. Seja cúmplice. Ali é o seu assunto sogra e nora. Você não tem que abrir. É assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os palpites, né? Sim. Com cuidado. A gente guarda não ali quer pra você. nós. Se Perguntar. elas chegarem, perguntarem, e tipo assim, te colocar opções, Exato. entendeu? Aí sim. Mas se ela fala assim, olha sogra, o que eu escolhi? Uau, legal, Exato. você gostou? Manda ver, né? Eu lembro o dia que a Bia pediu para eu mandar o modelo do meu vestido para ela. Meu Deus. É isso. Mandei o modelo, aí ela gostou, escolheu a paleta de cor, só falei assim, olha, eu só não gosto de uma cor, o restante pode escolher o que você quiser. E aí, ok, foi lindo. Legal, E ela, gente, vamos, sabe, trazer facilidade, vamos ser, né? e assim, eu falo, eu só agradeço a Deus pelas minhas noras. Eu falo assim, são meus presentes, são minhas filhas. Hoje eu Isso posso aí. dizer, mas por isso teve todo um processo. É justamente. A gente semeou. Quantos atos proféticos em Não é? vários lugares, desde os meninos pequenos, sementes, Quantas aquelas ofertas, sim, né, Sandra? muitas, sem condições. Fizemos muitas ofertas, muitos atos proféticos. Não tinha como fazer aquilo, igual o pastor mesmo comentou, era algo para outra coisa, outras situações, mas a gente fazia. É no casamento dos nossos filhos, já fizemos para os netos, né, para o trabalho, sabe, de levar semente, jogar em tal campo, de levar semente na frente do trabalho do Bruno, jogar. Os outros passavam assim, que essa mulher é louca. Não, mas é acreditar. Nós aprendemos com isso. Eu sou fruto fiel, então eu vim do fruto fiel, daquela época do fruto fiel, da Cássia e do Nedes. Então, nós aprendemos isso na igreja e transbordamos e fomos passando. E os nossos filhos vão dar continuidade nas novas gerações. É isso aí. Uma coisa que nós estamos falando sobre casamento, uma coisa que precisa ser, principalmente assim, como eu já tenho os dois casados, né, Sandra? Já então, vamos ficar de olho. Já vou te dar uma dica. O Bruno e a Bia, o Bruno vai sempre continuar sendo seu filho. Sim. Sempre. Então, isso aí ninguém pode tirar. Ele vai continuar sendo seu filho. Mesma coisa a Bia. Vai continuar sendo a filha da Lu. E isso ninguém tira. Então, grave isso bem. Porém, eles serão parentes próximos. Porque eles vão constituir a família deles. E quem vai ditar como vai ser, como vai funcionar, você gostando ou não, serão eles. Então, uma coisa que precisa ser respeitada. Então, o Bruno e Bia serão parentes próximos, tá? E eles terão a sua própria família. Exato. Assim como foi, né? No caso, você não teve sogra, mas né, eu tive a minha sogra e tive a minha mãe. Mas a nossa família era eu e o Hugo. Exato. Entendeu? Então, é uma coisa que os pais têm que realmente ter essa consciência disso para não poder querer ditar, deve ser assim, deve ser aquilo, deve ser essa forma, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até mesmo, sabe, uma das coisas que nós deixamos muito livre para os meninos, nós conversamos muito, é óbvio que os pais querem muito que os filhos frequente bastante, né? Não suma, né? Agora, principalmente nós que somos mães de meninos, agora ele vai ficar só do lado ali da menina, né? Gente, se isso acontecer, tudo bem. Fica em paz, fica em paz. Porque é um novo ciclo. Você continua sendo mãe, você continua tendo um lugarzinho no coração dele, mas isso realmente vai acontecer. Às vezes o filho frequentar mais a casa da mãe da menina. Não é verdade? Porque é um ciclo, né? Justamente. Normal. Então, são detalhes ali que é a sabedoria que você vai conquistar mesmo o coração aí da nora para que essa família cresça e reproduza e seja melhor do que a sua em tudo, em nome de Jesus. Amém, eu recebo. Amém, Sandra. Tem tantas coisas para a gente conversar aqui. E a gente passaria, gente, o dia todo aqui, mais o nosso horário, eu acho que já até... Passou, né, produção? Aí já esgotou. Mas eu acho que foi muito importante, foi muito aprendizado aqui, muito... Com certeza. Né? Glória a Deus. Sandra, deixa aí uma palavra aí para as mães de meninos que vão ter
a questão da profissão, da escolha deles, dos sonhos de Deus para a vida deles, né, do envolvimento da mãe, realmente ser uma mãe facilitadora, uma mãe que batalha, que não fica só olhando para as dificuldades, mas procure soluções para que aquele propósito se cumpra na vida dos filhos. Deixa uma palavra aí para as mães. Vamos lá. O que eu posso dizer? Primeiro, para tudo isso caminhar, é lá atrás. Quando você investe lá atrás, quando você abre mão lá atrás, você decidiu ter um filho. Então, você mostrar o conceito família, você mostrar os princípios de Deus e você não medir esforço para ele estar ali na presença, para ele estar ali cada dia querendo mais, faz toda a diferença. Porque quando ele chegar com as dificuldades da faculdade, com as dificuldades do colegial, do trabalho, do namoro, noivado e casamento, ele vai estar preparado para isso. Ele vai lembrar de tudo que ele viveu, porque nós lembramos do nosso. Então, nós estamos ali como os educadores dentro da nossa casa. Então, adie algumas coisas da sua vida. Foi isso que eu fiz. E deu certo. E faria tudo de novo. Amém. Sandra, muito obrigada, viu? Que o Senhor te abençoe. Amém. E isso é só o começo que Deus tem para a vida dos seus filhos. Amém. Eles viverão os propósitos, né? Eu creio. Que Deus tem para a vida deles, para a nova família que eles constituirão. Amém. Em nome de Eu Jesus. creio. Muito obrigada pela sua vida, por esses testemunhos lindos que eu tenho certeza que tocou no coração das mães aí, dos pais. E você que foi edificada com esse podcast, eu te incentivo, envia para muitas mães que você conhece aí, mães de adolescentes, filhos que estão escolhendo aí uma carreira, uma profissão, e filhos também que estarão aí iniciando famílias. Deus te abençoe e até o próximo podcast, quinta-feira que vem. Até lá!